Ana, me apresenta, a gente vai começar, então. Boa noite a todos. Mais uma aula do grupo de estudos do professor Gilberto de Macedo. E hoje vamos ter a professora Márcia Puccioni apresentando o exame de líquor nas neuroinfecções. A doutora Márcia é professora associada da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, faz parte do programa de pós-graduação de doenças infecciosas e parasitárias da UFRJ, coordenadora do ambulatório Gaffer-Brinley, chefe do laboratório de neuroinfecção de líquor, né, que hoje eu tenho mais esse voltado, coordenadora do grupo de pesquisas em neuroinfecção da UFRJ, doutora em neurologia pela George Auguste, da Alemanha, pós-doutorado nos Estados Unidos e pesquisadora da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. E hoje vamos falar da neuroinfecção no exame de líquor. Doutora, acho que podemos começar. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Fernando Gameleira pelo convite. É sempre um prazer muito grande falar sobre líquor, né? Tema do meu estudo desde a Alemanha e realmente é uma satisfação muito grande estar aqui hoje à noite com vocês. E, sem dúvida, o líquor é indispensável para o diagnóstico das infecções do sistema nervoso central e ele contribui, os achados do líquor, a infecção, ela ocasiona uma série de alterações no líquor e muitas vezes permite o diagnóstico do agente etiológico. Por vezes, a infecção não causa alteração, né? Quer dizer, a gente tem uma alteração licórica com muita frequência, porém isso nem sempre ocorre, o que muitas vezes é uma motivo de uma certa frustração para o clínico que esperava encontrar essa alteração quase 100%, mas o que de fato a gente vai ver que na grande maioria dos casos ele contribui, mas nem sempre. Então, essa apresentação de hoje ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre a fisiologia, as barreiras do líquor, o processo infeccioso, depois como que os métodos de exame, como que o agente infeccioso interfere e pode alterar esse exame do líquor, e, por fim, algumas situações clínicas, características em que o líquor é extremamente importante. Bom, só para lembrar, gente, o líquido nas cavidades cerebrais já era conhecido desde o tempo de Hipócrates, né, 400 anos antes de Cristo, quando, através de punção ventricular, se estudava casos de hidrocefalia. Esse processo de conhecimento do líquor foi evoluindo ao longo dos anos, até que Heinrich Klink, em 1891, ele, então, introduziu o método de punção lombar na prática do diagnóstico neurológico, inclusive com estudo de células, proteína e glicose. Então, desde essa época, a gente já tem esse elemento como apoio ao diagnóstico neurológico. Então, a gente sabe que o líquor ele circula no espaço subaracnoide, nas cavidades ventriculares, e por esse fato, ele nos ajuda bastante no diagnóstico de doenças infecciosas, tanto na determinação do agente etiológico, demonstração dos processos inflamatórios e até a exclusão de outras infecções que ocorrem associadas. Então, esse fluido que não hemático, então nós não temos hemácias, pouca proteína, pouca célula, e tem muito intimamente ligado ao sistema nervoso central e seus envoltórios, daí a sua importância nessas infecções do sistema nervoso. Então, o primeiro conceito que a gente tem que ter quando a gente faz uma análise do exame do líquor é que ele é um filtrado do sangue. Então, quando a gente estuda, em medicina, a gente estuda filtrado renal, mas ninguém fala líquor como filtrado do sangue. Mas ele é, na verdade, um filtrado do sangue, em que o líquor ele é formado, na sua grande maioria, a maioria das proteínas são provenientes do plexo coroide. Esse filtrado, ele provém dessa região dos ventrículos, e 80% das proteínas encontradas no líquor são provenientes do sangue. Isso é muito importante quando a gente analisa um exame de líquor. É fundamental que a gente saiba se aquela proteína é proveniente do sangue ou se a proteína é de síntese local. Isso muda completamente a sua importância clínica daquele analito.
Então, a maioria dessas proteínas de origem local são produzidas no plexo coroide e somente 0,01% que são resultado, então, do metabolismo de neurônios e células gliais. Então, esse é um conceito extremamente importante que a gente tem que ter. E ainda dentro desse conceito, a gente fica imaginando como que nós temos que 80% das proteínas encontradas no líquido são provenientes do sangue. Na verdade, apesar disso, nós temos umas barreiras, e essas barreiras exatamente impedem essa livre passagem dos células, proteínas, moléculas do sangue para o sistema nervoso. São as barreiras hematoencefálica entre o sangue e o espaço extracelular, e a barreira hematolicórica entre o sangue e o líquor. Enquanto que a barreira hematoencefálica, que ela é formada pelo endotélio de capilares, de arteríolas, vênulas, cerebrais, as suas junções são muito próximas, impedindo essa livre passagem. As junções entre as células endoteliais são tight junctions. Elas são muito, como eu diria, apertadas para impedir exatamente a passagem dessas células de vírus para o parênquima cerebral. Já a barreira hematolicórica, ela é formada por células endoteliais, mas que permite a passagem, então, de grandes proteínas, e daí, por isso, o líquor, nós encontramos macroproteínas, macromoléculas, que são provenientes do sangue. E, por isso, 80% das proteínas encontradas no líquor são provenientes do sangue. Então, essas barreiras, elas funcionam como um local que impede a livre passagem, mas não é completamente restritiva a passagem. Ainda é possível a passagem de algumas células e também de grandes proteínas através da barreira. Como consequência, quando a gente interpreta um exame de líquor, a gente tem que ter sempre em mente algumas características. Primeiro, a gente precisa saber a concentração, muitas vezes, dessa proteína no soro. Às vezes, nós estudamos uma gama-globulina no líquor, mas eu preciso saber se a gama-globulina também está aumentada no soro, porque ela possivelmente veio através da passagem. Eu preciso conhecer essa função da barreira, se há uma ruptura da barreira e com isso vai passar mais proteína. O peso molecular, moléculas grandes passam menos, o local da punção. Se há uma produção local, síntese local, que a gente tem como avaliar, a idade e sexo do paciente. Então, a gente tem que ter algumas características para poder fazer uma análise e uma melhor compreensão do líquor. Então, as infecções do sistema nervoso, são variadas, desde as bactérias, germes comuns, a tuberculose, neurosífilis, leptospirose, as infecções virais, as mais frequentes são do grupo herpes, e também, hoje, arbovírus nos últimos anos, atingindo o sistema nervoso, e agora, mais recente, o SARS-CoV-2 no líquor. Os fungos, o criptococcus se destacando dentre as meningites por fungo, e as parasíticas, então, são inúmeros agentes, dentre eles a cistercose, xistosomia, toxoplasmose, dentre muitos outros, e todos podem atuar diretamente no sistema nervoso, lembrando ainda os retrovírus. É muito importante a gente entender os processos, porque quando a gente fala em infecção, a gente logo imagina que eu vou encontrar aquele agente etiológico responsável por aquele quadro neurológico. Mas nem sempre isso acontece, até porque muitos processos, nem todos são infecciosos. Alguns são pós-infecciosos ou para-infecciosos. E, principalmente nessa situação para-infecciosa, o líquor passa a contribuir muito menos. Ele pode ser até normal, ou uma inflamação inespecífica. E aí nós não verificamos a presença do agente direto no sistema nervoso central. Então, mas você tem inúmeras situações, dentre as cefalites, meningite, mielite, as meningocefalites, e aí vai as doenças autoimunes todas, neuroimunite óptica, Guillain-Barré, e assim vai por diante, como um processo pós-infeccioso também. Outro aspecto importante que a gente tem que entender primeiro, quando a gente avalia o líquor, o tempo de evolução. Então, se o meu processo é agudo, se o meu processo é subagudo ou crônico. Isso muda completamente. Muitas vezes o mesmo agente, ele vai ter um comportamento diferente, porque o exame do líquor ele mostra um processo dinâmico. E, por vezes,
o próprio processo, ele muda, aquele aumento de células, ele vai diminuindo, e aí a gente começa a ter uma imunoliberação intratecal, mostrando a cronificação do processo inflamatório. O tipo de agente etiológico também vai induzir um determinado comportamento, uma modificação desse líquor, atividade imune, que também depende do hospedeiro, e fundamental a gente entender essa barreira multilicórica, que é um aspecto que muitas vezes não se presta muito atenção, a integridade, se aquela barreira está íntegra ou não. E aí, de repente, eu vou encontrar uma proteína que eu não esperava, mas que não tem relevância clínica nenhuma para o meu diagnóstico neurológico. É um achado. Então, eu preciso entender esse aspecto. Em relação ao exame em si, na verdade, a gente pode imaginar duas etapas. Um processo, inicialmente, a gente tem que realizar um programa básico de rotina que deve ser feito em toda a instituição onde se atenda paciente neurológico, se tem um laboratório, o programa deve ser completo, esse programa básico, que compreende tanto o exame físico, já isso é à beira do leito, avaliação citométrica, bioquímica, microbiologia. Com base nesse programa, eu já consigo ter uma pista do diagnóstico, muitas vezes chegar ao diagnóstico do meu paciente. Por vezes, eu ainda preciso ir além, e aí vem o programa complementar, que seria o estudo imunológico, a biologia molecular e análises especiais. Então, eu seguindo esse raciocínio, fica um pouco mais fácil eu entender, dentre aqueles muitos testes que são realizados no líquor, qual o raciocínio que eu tenho que seguir no meu diagnóstico. Então, aqui nós estamos dentro do programa básico, né? Começa a inspeção à beira do leito, já à beira do leito, avaliando o aspecto e a cor do líquor, são dados muito importantes, a pressão, e daí aí sim que vai para o laboratório. Então, o exame do líquor começa já com o exame da punção lombar, ou cisternal. Então, nesse momento, eu começo o meu exame de líquor. E aí, então, vem o programa a citologia, a bioquímica e a microbiologia. Então, são aspectos que a gente precisam ser feitos para que a gente possa entender o processo da doença de uma forma como um todo. O líquor, diferente de um teste que a gente faça no sangue, um teste apenas, ele é muito inespecífico, então eu preciso fazer um raciocínio diagnóstico em cima de um conjunto de testes. Só lembrando a questão do líquor, muitas vezes só o aspecto já me dá uma dica do diagnóstico, se eu faço a coleta e já encontro um líquor palescente, um líquor turvo, já indica que é um aumento de células ou uma proliferação bacteriana, então eu já tenho alguma dica em relação ao que está acontecendo com o meu paciente, e às vezes eu não posso esperar muito, eu tenho que tratar uma meningite bacteriana suspeita, então já nesse momento eu já tenho alguma pista do diagnóstico. E assim vai. Lembrando que o exame de cloreto, muita gente tem dúvida. Ele não tem relevância clínica, há muito tempo não se acreditava que os pacientes com tuberculose tinham uma diminuição do cloreto, mas, na verdade, sabe que o paciente tem uma diminuição do cloreto no sangue por conta dos vômitos que ocorrem nas meningites. Então, esse é um analito que não tem nenhuma relevância clínica na investigação. Então, nessa primeira fase que eu tenho de exame básico, eu já tenho a minha pista. Se é uma infecção viral, germes comuns, BK ou fungo. E aí, a presença dos leucócitos com menos de 500, geralmente ocorre nos processos infecciosos virais, sendo que em situações em que há uma infecção apenas do parênquima, eu posso ter uma celularidade normal, ou uma encefalite viral, ou até 10 células, uma celularidade muito pequena. Em relação a esse predomínio de polimorfos, ocorre nas meningites por germes comuns, mas uma fase inicial, numa meningite por enterovírus, eu posso até encontrar polimorfos, mas depois há uma mudança nas primeiras horas. E em relação à proteína, obviamente, nos processos bacterianos, ela é bem mais aumentada do que nos processos virais, que ela não chega a mais de 100 miligramas por decilitro. A glicose lactato é normal, lembrando que a glicose representa, no líquor, ela corresponde a 2/3 da glicemia, e o correto é a gente fazer uma glicose pareada, porque
porque muitas vezes o paciente está num soro glicosado e eu tenho a ideia de que aquela glicose no líquido é normal, e quando, na verdade, ela não é normal, é porque o paciente ou é diabético ou está num soro e dá uma falsa ideia de normalidade. Por isso que é importante a análise do lactato, porque ele representa a degradação intratecal dessa glicose, e quando ele está aumentado, indica um consumo de glicose. Isso ocorre nas infecções por meningites por germes comuns, tuberculose e fúngica pode acontecer também. Então, com base nessa análise inicial, parece uma coisa simples, mas com base nesses achados, nós podemos já ter uma ideia de raciocínio diagnóstico, e às vezes no hospital que nós trabalhamos, não há uma possibilidade de muito além na investigação, mas com base uma rotina bem feita, já nos indica, já nos dá uma pista muito importante em termos diagnósticos. Eu vou dar um exemplo de uma situação que nós tivemos alguns anos atrás, que eu gostaria que vocês raciocinassem comigo. São testes simples, porém segue um raciocínio diagnóstico que a gente chega ao diagnóstico final. Então, era um paciente masculino de 24 anos, com uma cefaleia ucraniana, inicialmente frontal, que chegou ao hospital com cefaleia, náuseas, vômitos, uma febre diária e calafrios há 15 dias. Ele, ao exame, apresentava rigidez de nuca, sinal de Brudzinski, e era soropositivo para HIV. Portanto, era um quadro de uma meningite. Foi feita uma punção lombar, que mostrou um líquor turvo, com 715 células, um predomínio de polimorfos, a proteína aumentada, 198, a glicose baixa, VDRL 1:2. O exame direto para germes comuns, fungo e BK negativo, cultura para germes comuns negativo. Mesmo assim, o paciente foi logo tratado para meningite bacteriana. Ele foi tratado e a punção lombar seguinte mostra que a celularidade reduziu, houve uma diminuição dessa celularidade, embora com predomínio de polimorfos. A glicose continuava mais ou menos semelhante e ainda predominando esses polimorfos, mas a proteína aumentando. O VDRL subiu. Então, nesse momento, os clínicos não pensaram duas vezes em tratar para neurosífilis. VDRL positivo, reativo, ele não respondeu muito bem ao tratamento de meningite por germes comuns, e foi tratado para neurosífilis, melhorou um pouco da cefaleia, teve alta e logo voltou muito pior. Voltou já torporoso, sonolento, foi feita uma nova punção lombar. A nova punção lombar mostrava já um ligoxantocrômico, a celularidade reduzida. Então melhorou o processo inflamatório, vocês devem estar pensando. Só que olha o que aconteceu com a proteína. Foi para 2 gramas e 600. A glicose mais ou menos semelhante, e o VDRL ficou mais positivo, mais reativo. E aí? Eu acho que vocês devem ter uma ideia do que está acontecendo com esse doente. Então, nesse momento, pediram uma avaliação, e eu observei o seguinte: vamos raciocinar juntos aqui. O que chama atenção, me chamou a atenção? Primeiro, essa proteína subindo. O que a gente tem aqui, a minha impressão era de um bloqueio. Existia um bloqueio na passagem desse líquor. Possivelmente, esse VDRL 1:32 fosse um líquor concentrado, do mesmo jeito que a proteína. E talvez existisse um bloqueio, como, por exemplo, numa situação de uma meningite de base, em que o processo inflamatório estaria represado, e tudo isso seria uma falsa ideia de normalidade ou diminuição de celularidade. Diante disso, bom, a gente está falando de alguns anos atrás, a Dinexper não existia na ocasião, e diante do que a gente está no hospital público, né? Então vamos fazer o quê? Vamos fazer uma nova punção. Só que diante da situação, e esse é um outro aspecto, alguns tipos de meningite, quando a gente pensa, tem que tratar. Mas era importante, então, a única maneira que talvez a gente conseguisse identificar direto esse agente é fazendo uma punção cisternal. Porque se o princípio estivesse certo, de que o paciente tivesse uma meningite base, nesse momento, inclusive, eu pedi para fazer uma tomografia e mostrou hidrocefalia, ou seja, existia realmente um bloqueio ali. O que acontece? A causa mais comum é a tuberculose.
então eu teria ali um processo represado, infeccioso represado, inflamatório, e foi exatamente o que aconteceu. No momento que se foi feita essa punção cisternal, o bar foi 3 cruzes em 4, e o líquor na cisterna era purulento, no ventrículo, que teve que colocar uma válvula por conta da hidrocefalia, era límpido, e o lombar ainda xantocrômico, porque existia um líquido de estase. Então, o diagnóstico, meningite tuberculosa, você vê com elementos, vamos dizer assim, ela cheio de armadilhas, né? Mas o raciocínio é o que manda. Existia um bloqueio, um processo infeccioso, um quadro de meningite, que de repente muda todo esse padrão, esse processo inflamatório estava represado. Então, a cultura veio positiva 60 dias depois, e esse é que é o grande problema. A cultura é o padrão ouro para meningite tuberculosa, mas ela demora 60 dias, e aí você pensou no diagnóstico, tem que tratar. Então, é isso que a gente vê na meningite tuberculosa, essa meningite base, e foi o que aconteceu, ele simplesmente bloqueou a passagem do líquor exudato na base do encéfalo. Então, lembrando, a sensibilidade e especificidade dos testes, a cultura, ela tem uma especificidade de 100%, o bar também, só que a sensibilidade ainda é mais baixa, 10% a 40%, a gente teve que entrar dentro do processo inflamatório para poder ter esse bar positivo. O GeneXpert hoje é um teste que todo mundo faz, né, em qualquer laboratório, ele tem uma sensibilidade de 50%, portanto, ele também não exclui o diagnóstico, embora quando positivo é uma maravilha. E o PCR para BK, aí tem uma variação um pouco maior, na sensibilidade 46% a 90%, e a especificidade 90% a 99%. Então, a gente tem essas armas, no momento em muitas vezes você não tem a possibilidade de ir além na biologia molecular, mas você pode ter ainda sempre o raciocínio diagnóstico. E pensou no diagnóstico, tem que tratar. Bom, seguindo agora à frente, no programa complementar, aí você já precisa ter um laboratório mais especializado, e aí a gente começa estudando essa imunologia e a barreira hematolicórica, que a gente estuda pelo quociente da albumina, líquor-soro. Além da função da barreira, é importante também a síntese intratecal de imunoglobulinas, que aí você tem como avaliar o anticorpo total no líquor, no soro, avaliar a barreira, se há passagem, e aí você tem métodos tanto quantitativos, que seria o índice de imunoglobulina ou a curva hiperbólica, e avaliação qualitativa, que é a banda IgG oligoclonal, que ela nada mais é do que uma indicação que há uma produção intratecal de imunoglobulinas. Então, é isso que eu tenho quando eu estudo a banda. Então, lembrando, a barreira hematolicórica, aquela barreira que a gente falou entre o sangue e o líquor, que muitas vezes, ela, por conta de processos inflamatórios, há uma ruptura dessa barreira, e como a albumina ela é produzida pelo hepatócito, quando há um aumento desse quociente, indica que está havendo uma alteração nessa barreira hematolicórica, porque ela provém do sangue. Então, quando há um quociente aumentado, indica que houve um aumento da albumina no líquor. E você tem vários processos que vão desde uma disfunção leve, o normal até 8 vezes 10 a menos 3, até 10 vezes 10 a 10, em situações como encefalite pelo HIV, ou disfunções mais intensas, como na meningite purulenta, tuberculose, encefalite por herpes. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque esse também é um dado que me fala a favor de uma alteração, um processo inflamatório agudo. A síntese intratecal de imunoglobulinas, o índice de GG, ele seria uma relação linear entre o quociente GG e a albumina, e o diagrama de quociente, ele tem a vantagem que quando você tem uma disfunção da barreira, ele ainda permite avaliar a produção intratecal de GG total, o que é muito bom, que seria essa área 3, que mostra há uma quebra de barreira e a produção intratecal de GG. A banda oligoclonal, como eu comentei, é sempre importante, vocês perguntem no laboratório, tem que ser pelo método de focalização isoelétrica e comparar o líquor ao soro. Então, o que eu considero síntese intratecal? Quando eu tenho mais bandas no líquor do que no soro, ou quando eu tenho banda presente no líquor que não está presente no soro. Então, esse é indicativo de produção intratecal. É importante sempre perguntar ao laboratório. Foi comparado ao soro?
porque existiam laboratórios que só faziam no líquor. Tem banda, mas não comparava ao soro, então não interessa. A síntese intratecal de imunoglobulinas, o mais comum que a gente avalia é IgG, mas a gente pode avaliar IgA e IgM também. E essa síntese, a avaliação conjunta de GG, IgA e IgM, muitas vezes não dá uma pista do diagnóstico, como a gente está vendo por aqui, que no caso de meningite, a gente tem a disfunção de barreira hematolicórica, ou no máximo a síntese de GG. Mas a neuroborreliose, por exemplo, a gente vê aqui uma síntese de GG, síntese de GM. E na esclerose múltipla, o predomínio da GG. Então, muitas vezes, você tem algum perfil de imunoglobulinas de produção intratecal que pode também nos ajudar. Por exemplo, síntese de GA. A gente tem na neurotuberculose e na toxoplasmose cerebral. Então, naquele caso, de repente, está na dúvida diagnóstica, olha, mas tem uma síntese de GA, então isso também nos fala a favor de se tratar de uma neurotuberculose ou toxoplasmose cerebral. Então, alguns laboratórios no exterior, eles estudam os 3 imunoglobulinas, a produção intratecal, nesse sentido de construir um perfil que pode nos ajudar em termos de diagnóstico. Ele não é um perfil específico. Em relação à banda oligoclonal, a gente fica sempre com aquela ideia, esclerose múltipla. Porém, a banda IgG oligoclonal ela não é específica de esclerose múltipla, ela ocorre numa série de infecções do sistema nervoso central, inclusive vai desde a pancefalite esclerosante subaguda, o próprio HTL, herpes, neurobrucelose, sífilis, tuberculose, infecções parasitárias, fungos. Você pode encontrar banda oligoclonal, uma série de infecções, e agora, inclusive, no SARS-CoV já foi descrito. A grande diferença é que, nesse caso, quando a gente tem um agente infeccioso, essas bandas são dirigidas a um determinado antígeno conhecido, diferente da esclerose múltipla, que nós não sabemos qual é o antígeno que provoca a produção dessa banda oligoclonal. Essa é a grande diferença. Então, por exemplo, aqui a gente estudou no HTLV, pacientes com mielopatia, nós observamos que 95% dos pacientes apresentavam banda oligoclonal. Então, quando a gente estuda os antígenos específicos do vírus, a gente vê que aquelas bandas são direcionadas a uma série de proteínas virais. Então, esse aqui, no caso, a gente comparou o líquido e soro, usando o método do Western blot, e essas bandas são de produção local, tá? Quando comparado ao soro. Aqui a gente vê bem o soro e o líquor. São bandas mais intensas no líquor do que no soro, só que são bandas específicas, né? É a grande diferença. Continuando o nosso passeio pelo exame de líquor, ainda dentro desse estudo imunológico, nós temos os testes de antígenos no líquor para as meningites, e certamente ele precisa um complemento do estudo das meningites, e sendo testes extremamente sensíveis, no caso dos germes comuns, para Neisseria meningitis, hemófilos, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Strepto grupo B, e a teste do látex para fungo, Cryptococcus neoformans, que isso faz parte, vamos dizer assim, da rotina da investigação de meningite. E é muito importante a gente ter sempre em mente a sensibilidade e especificidade. Então, isso quer dizer o seguinte, quando eu tenho um teste do látex positivo, ele me fecha o diagnóstico quando eu tenho uma especificidade de 100%. Tá? É o caso do hemófilos tipo B, é o caso da Neisseria meningitis e o Strepto do grupo B. O Cryptococcus neoformans, ele é muito sensível, muito específico. Então, ele contribui bastante como apoio ao diagnóstico das meningites por fungo. Deve sempre ser realizado. Continuando aqui, agora a gente indo para a área de anticorpos, né? Os anticorpos no líquor, a gente tem que ter algum cuidado. Existem situações que a investigação do anticorpo por si, ele já é diagnóstico. Mas existem outras situações que ele não nos contribui, de fato, para o diagnóstico. Como assim? Então, eu tenho, por exemplo, na sífilis, quando eu encontro um VDRL positivo no líquor, ele é quase um padrão ouro. Ele faz um diagnóstico de neurosífilis. No caso da cistercose, quando eu encontro um anticorpo mesmo IgG para cistercose, eu fecho meu diagnóstico
é claro, cuidado com o falso positivo, porém, a produção de anticorpo no líquor chega a ser maior do que no sangue. Então, eu não preciso avaliar uma produção intratecal, saber se tem produção. Isso já é, por si, um indicativo que há uma produção intratecal. Mas existem outras situações, no caso HTL, o herpes, a varicela zoster, citomegalo, Epstein-Barr, sarampo, rubéola e o próprio arbovírus, que quando você detecta um anticorpo IgG, a gente tem que ter cuidado, porque ele pode simplesmente ter vindo do sangue. E aí, nesse caso, eu preciso avaliar a produção intratecal de anticorpo para ter certeza que esse anticorpo é de síntese local e não proveniente do sangue. No caso dos arbovírus, a IgM, ela contribui para o diagnóstico, mas não a IgG. Então, a IgG eu realmente precisaria avaliar a produção intratecal. E isso é feito quando a gente compara o anticorpo específico no líquor soro, avalia com a barreira, existem métodos quantitativos, como é o caso do índice de anticorpo do Reibe-Felgenhauer, e existem métodos qualitativos, que é o imunoblotting, que eu vou, então, fazer uma avaliação qualitativa numa placa, também, tipo uma focalização isoelétrica. Então, só que aqui eu vou ter um antígeno, como eu mostrei do HTL, aqui eu tenho um antígeno específico. E o que a gente observa? Tanto pelo método quantitativo e qualitativo, se tratava de um paciente com encefalite herpética, com 2 dias de sintomas, ele não apresenta produção intratecal, porém, com 9 dias, aqui eu já vejo uma produção intratecal, tanto pelo método do índice de anticorpo, como pelo método qualitativo. E essa produção persiste ao longo das semanas. Então, essa é uma avaliação importante, retrospectiva, que ele vai contribuir, é claro, não na decisão diagnóstica de, eu vou tratar esse paciente com encefalite herpética, porém, ele pode me ajudar numa avaliação retrospectiva para confirmar o diagnóstico. Então, isso é feito de rotina em muitos laboratórios no exterior, como investigação desses agentes virais. No caso do arbovírus, a gente já estudou para dengue e chikungunya, e nesse foi um primeiro estudo em que a gente verificou a presença de síntese intratecal em pacientes com mielite da dengue, e mais recentemente, eu tive um caso de uma paciente que ela teve chikungunya clássica, com manifestações articulares, e depois começou a ter alteração de memória. O exame de líquido era normal, ressonância normal, e aí eu falei, vou investigar, embora o IgM no líquido fosse positivo, além do sangue, vou investigar a produção intratecal. Então, a gente fez esse estudo adaptando a técnica do Reibe-Felgenhauer e mostrou que ela apresentava uma importante produção intratecal de anticorpo contra o chikungunya. Tá? Foi o único marcador de inflamação que se mantinha presente. Bom, continuando, vamos para a biologia molecular. Então, a biologia molecular, sem dúvida, foi um grande avanço no diagnóstico das infecções do sistema nervoso central, permite um diagnóstico precoce, pesquisa de DNA ou RNA viral, e você consegue amplificar, muitas vezes, aquele material genético, né, material viral, e muitas vezes a gente pode, tanto por um PCR convencional, ou por outras técnicas, a gente pode, inclusive, investigar vários tipos virais numa mesma placa, que a gente chama de multiplex. Aqui é para arbovírus, o dengue, na verdade, 2 e 3, que a gente tem na mesma placa. E, além do PCR convencional, a gente tem aqui o PCR em tempo real, que ele aumenta a sensibilidade rápido de diagnóstico, e a gente pode quantificar esse agente viral. Então, ele é fundamental no diagnóstico de etiologia das meningites, foi um grande avanço. E, nesses casos, a gente usa primes específicas, específico contra um determinado agente viral que a gente quer investigar. Existem outras metodologias moleculares mais recentes, inclusive para o estudo do multiplex. Mais importante é saber que, principalmente, a biologia molecular teve uma grande contribuição para o grupo herpes vírus, citomegalo, Epstein-Barr, os enterovírus, que representam 80% dos casos de meningite asséptica, e assim vai para os arbovírus também, a gente vai ver mais adiante, o próprio HIV, o SARS-CoV-2, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, a tuberculose, a toxo,
enfim, uma série de agentes etiológicos. E o multiplex, então, foi uma beleza, porque o multiplex, por vezes, você consegue estudar ao mesmo tempo, amplificar partículas tanto de vírus, bactérias e fungo. Então, chega a um diagnóstico muito mais precisão do que há um tempo atrás. Então, esse painel pode ser para arbovírus, meningite, encefalite. O importante é perguntar no laboratório quais os agentes que o painel multiplex, tem vários tipos de painéis multiplex também, vai ser estudado. Importante nesse ponto é a gente entender a questão, de novo, da sensibilidade e especificidade para ver o poder que a gente tem do nosso teste. No caso do herpes, hoje se considera até padrão ouro o PCR para herpes. Antigamente se fazia biópsia, hoje o líquor ele é de uma grande precisão. É claro que a gente tem que saber, se você tratou, se passou mais de uma semana, essa sensibilidade, 95%, ela vai cair. Então, a gente tem que saber o momento que a gente está realizando o teste. Não adianta você querer fazer, depois de um mês que o paciente já tem sintoma, fazer um PCR e vem negativo. Aí é melhor fazer avaliar a produção intratecal de anticorpo contra a herpes, porque o PCR não vai contribuir muito. Então, esse é um exame que a gente tem que saber o momento exato de fazer no início dos sintomas. Do mesmo jeito, citomegalo, enterovírus, 95% de sensibilidade e a especificidade chega a 100%, e aí vai dentro dessa avaliação. Eu gostaria de chamar a atenção para o HIV. O HIV, a pesquisa de anticorpo não tem menor relevância clínica, pesquisar anticorpo para HIV no líquido, porém a carga viral é extremamente importante. Isso porque no HIV, muitas vezes, você tem uma carga viral zerada no sangue por conta da medicação, mas pode existir uma compartimentalização do sistema nervoso, responsável por quadros neurológicos. E daí é importante você fazer esse estudo da carga viral, embora não seja, vamos dizer, um protocolo, muitas vezes no Ministério da Saúde, mas vale a pena você fazer essa investigação, porque é uma forma de você monitorar também o efeito da terapia que você está fazendo uso para o seu doente. Bom, eu não podia deixar de falar do SARS-CoV-2, que logo no início foi o primeiro caso de meningite encefalite, em que foi isolado no líquor, quando o PCR respiratório foi negativo. Esse paciente se não me engano, do Japão, esse caso, um homem de 24 anos, com dia de cefaleia, fadiga e febre, e no 9º dia, ele então foi encontrado com perda da consciência, na tomografia de tórax mostrava aquele vidro fosco, o líquor, então, evidenciava aumento de células, 12 células, um processo viral, né, encefálico, e o PCR foi positivo para SARS-CoV-2, e aqui a gente vê essa alteração temporal, uma lesão no polo temporal direito desse doente, compatível, então, com esse quadro, e foi logo uma das primeiras manifestações a serem descritas neurológicas, foi exatamente a encefalite. Bom, mais recentemente, nos últimos anos, a gente mesmo, apesar de todos os avanços da biologia molecular, avanços na área de diagnóstico, inclusive licórico, 2/3 das meningites, é relatado que nos Estados Unidos 2/3 dos meningoencefalites, a gente não consegue chegar a um diagnóstico etiológico. E aí vem essa nova tecnologia, sequenciamento de nova geração, em que você não utiliza um primer específico, você vai conseguir identificar qualquer tipo viral ao mesmo tempo, vários tipos virais ao mesmo tempo, você consegue sequenciar e comparar esse resultado a um banco de dados público. E a partir daí, com esse sequenciamento de nova geração, você consegue detectar uma grande variedade de vírus, inclusive coronavírus, adenovírus, flavivírus e assim por diante, inclusive no líquor, com grande sensibilidade. O grande problema que eu vejo ainda é o custo. Essa tecnologia é muito cara para ser usada na rotina e até mesmo em pesquisa. Então, eu acredito que no futuro vai ser muito importante, que vocês imaginem quadros de meningocefalite, que você não consegue chegar a um diagnóstico, faz um sequenciamento, e aí ele te dá o genoma daquele vírus, e aí você consegue identificar. Isso é uma beleza, porém, ainda não é uma realidade na rotina, na prática diária.
Aqui é um caso de São Paulo, um paciente do grupo do SENE, o Renan Domingues, publicou esse caso, e foi sequenciado, era um paciente com uma síndrome isolada, um homem de 42 anos, uma doença suspeita, uma doença esmelizante, e esse homem, então, fez uma parestesia no membro superior esquerdo, progrediu para todo hemitórax, hemiface, e o exame de líquor, ressonância, tudo normal, do suave, nasal, faríngeo, também negativo, e o líquor foi positivo, e aí foi então sequenciado esse genoma desse vírus, e que era semelhante, em quase 100%, a outros sequenciados no mundo. Então, foi possível sequenciar esse vírus no líquor, o que realmente é uma situação bem comum de acontecer. Bom, para finalizar essa parte, né, lembrando, em termos de análise especial, a gente não poderia deixar de falar aqui da proteína 1433, que tem uma sensibilidade e especificidade elevada para diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob. Eu vou chamar agora, vou comentar algumas situações clínicas que são importantes, e lembrando aqui, primeiro, a meningite. Esse aqui é a meningite no Brasil. De 2007 a 2020, nós tivemos 393.941 casos suspeitos, sendo que 67% desses foram confirmados, e sendo que a maioria desses casos foi por infecção viral, 46%, e 33% bacteriana. E, comentando esse aspecto, né, que nos Estados Unidos 2/3 dos meningoencefalites ficam sem diagnóstico, aqui nós não tivemos diagnóstico em 16% dos casos. Foram não especificados, não se conseguiu identificar nem bactéria, nem vírus, nem outra etiologia. Quer dizer, aí entra o nosso sequenciamento de nova geração, certamente ia encontrar aí uma série de outros agentes etiológicos. Esse aqui foi um caso que também me pediram para fazer uma avaliação, era uma paciente de 19 anos, com cefaleia, que veio transferida de um outro hospital e já com uma alteração no nível de consciência, fez um exame de líquor, na ressonância ela tinha múltiplas lesões nodulares, e o líquor veio um teste de ELISA para cistercose positivo. Era um líquor inflamatório, só que essa imagem não é compatível com neurocistercose, e foi repetido o líquor, inclusive o sangue. Essa paciente, provavelmente, ela tinha anticorpos para teníase no sangue, provavelmente foi passagem, por isso a positividade no líquor, e o que realmente confirmou o diagnóstico foi uma cultura para BK positiva no líquor, um tempo depois. Lembrando, então, outra situação em que o líquor, a pesquisa de anticorpo é importante, são os casos de arbovirose. Como é que a gente faz diagnóstico de arbovirose neuroinvasiva? Então, eu tenho um caso suspeito, um caso de encefalite, mielite, meningite, meningoencefalite, e eu estou numa área endêmica, e aí eu quero fazer meu diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele é feito quando a gente consegue demonstrar a IgM específica no líquor, tá, pelo método de ELISA, ou detecção viral. E aí, detecção viral pode ser ou antígenos, pode ser no líquor, pode ser no sangue, no tecido, ou qualquer líquido corporal. Não tem que ser necessariamente no líquor para eu provar que o doente tem uma neuroarbovirose. Pode ser em qualquer, pode ser no sangue. Na vigência desse quadro, eu já confirmo meu diagnóstico. Isso aqui nós estudamos nos últimos anos, pacientes com suspeita de infecção viral, 31% estava associado ou a dengue ou a chikungunya, desses casos, e nós conseguimos, através do líquor, né, foram estudados líquor e algum soro também, 10 pacientes foram positivos pela análise do líquor e 1 positivo no soro, sendo que desses 10 positivos, 4 foi IgM e 6 foi RT-PCR e 1 positivo por RT-PCR. E eram casos de encefalite, Guillain-Barré, neurite, polineuropatia, mielite e síndrome do espectro da neuromielite óptica. Nós tivemos 2 casos, além desses 11, 2 em que nós não colocamos, né, dentro dessa conta, porque a IgM foi negativa no líquor, PCR foi negativo. Porém, esses 2 pacientes, eles apresentavam aquela síntese intratecal de anticorpo para dengue, tá?
um paciente com encefalite e um paciente com neurite. Então, possivelmente, esse marcador não faz parte do critério diagnóstico, mas ele pode contribuir para uma análise retrospectiva e provavelmente esses 2 pacientes também estariam associados à dengue com produção intratecal, quer dizer, é como se fosse uma análise retrospectiva do que aconteceu antes, quer dizer, IgM já não está mais positivo, PCR não está mais positivo, mas ele ainda está com produção intratecal de anticorpo contra a dengue. Essa é uma outra situação que o exame do líquor também foi extremamente importante. Então, a gente comentou das situações para-infecciosas. Essa era uma moça de 17 anos, pedindo para fazer um líquor, nesse momento aqui em fevereiro, quando ela desenvolveu uma paraparesia e retenção urinária, e aí pediram para fazer um líquor, o líquor veio com 120 células, isso foi em fevereiro. A paciente não tinha nenhuma manifestação de arbovirose, tipo lesão cutânea ou febre, absolutamente nada. Ela desenvolveu esse quadro neurológico de instalação aguda e, bom, como eu estou acostumada a ver casos de arbovirose, eu falei, vamos investigar para arbovírus. Então, a gente fez PCR para dengue, zika, chikungunya, e tanto no sangue como no líquido, que aí você aumenta a sua acurácia quando você trabalha com amostra pareada. E o que aconteceu? O sangue veio positivo, o líquor negativo. IgM, IgG, aí para dengue, tudo negativo, só o sangue positivo. E o líquor com 120 células, o líquor inflamatório. A paciente evoluiu bem, ela se considerou, quem a viu, achou que se tratava de uma doença esmilizante, esclerose múltipla. Então, ela foi tratada com corticóide, com imunoglobulina, com pulso, e ficou com corticóide oral. Nesse momento, ela veio para o meu ambulatório, já em recuperação de sintomas, o novo líquor se mostrava normal, em maio, e aí, em julho, ela nos procura no hospital com vômitos incoercíveis e o PCR continuava positivo no sangue. Eu fiquei acompanhando, porque eu fiquei muito preocupada, e ela vem com esses vômitos incoercíveis, a gente está imaginando, se trata de um quadro sistêmico, né? Paciente com dengue positivo, vômito incoercível, então deve ser uma manifestação sistêmica, foi investigada e tudo normal, ultrassom, tudo normal. E o que me chamou a atenção é que os vômitos não respondiam a antiemético venoso, ela tinha que ficar no soro. Falei, bom, gente, isso deve ser central. Mas como que a gente vai provar que isso é central? Nesse momento também, o hospital público vai demorar para fazer uma ressonância, eu vou fazer um exame de líquido. E aí eu fiz o exame de líquido e o líquido se mostrou de novo inflamatório. Então, vamos pulsar essa doente, porque isso deve ser para-infeccioso. O líquor completamente asséptico para inúmeros agentes virais, para todos, inclusive para a dengue. Só que no momento que a gente ia pulsar, ela fez uma infecção urinária, e aí começou a aparecer o restante do quadro neurológico, uma paraparesia, retenção urinária. Então, assim que ela melhorou, a gente pulsou e os sintomas regrediram completamente. Completamente. Em agosto, ela, então, já bem melhor, recuperada, e o PCR negativou. E o que a gente tinha como imagem? Que aí bate exatamente com o raciocínio diagnóstico, e daí mostrar que o líquor foi extremamente importante, porque o líquor bateu com aqueles vômitos incoercíveis, isso deve ser uma lesão no bulbo, né? Essa moça está com uma lesão no tronco, e provavelmente uma lesão desmilizante, ela está num segundo surto. E aí, o que a gente vê? Naquele primeiro surto, em janeiro, fevereiro, lesão no cone, uma lesão inflamatória no cone medular, a gente vê uma expansão do cone medular, naquele momento que o líquor é inflamatório, com 120 células, e já em março, no acompanhamento, ela bem, o líquor normal, aqui o que a gente vê é só uma sequela daquela lesão inflamatória, né? Uma gliose aqui, uma lesão hiperintensa, em junho, a medula cervical limpíssima. Em agosto, aí ela já estava até melhor, mas o que a gente tinha, de fato? O que a gente observa aqui, olha a medula cervical cheia de lesões, medula cervical. A medula torácica também com lesões. Aqui no tronco, o bulbo com uma lesão. Mesencéfalo e até uma periventricular.
Então, nesse ano tinha sido publicado uma nova classificação de neuromielite óptica, o potencial evocado visual era normal, ela tinha uma síndrome medular, síndrome do tronco, no segundo surto, e é o que se considera como uma doença do espectro da neuromielite óptica, desencadeada pelo vírus da dengue. Então, um quadro para-infeccioso, não é um quadro, vamos dizer assim, infeccioso, sistema nervoso, mas um quadro para-infeccioso. E vocês veem, um simples líquor, ele pode dar toda a dica para onde que você tem que ir, um líquor até mesmo básico. Bom, continuando o nosso raciocínio em relação à neurosífilis, eu achei esse quadro extremamente ilustrativo do Ministério da Saúde, em que, quando a gente faz o raciocínio, eu acho que muitas pessoas confundem muito teste treponêmico e teste não treponêmico. Mas olha, mais ou menos é exatamente isso que a gente vê, né? A sífilis, a neurosífilis pode ocorrer em qualquer fase, na sífilis primária, secundária, latente ou terciária. E o que acontece com esses anticorpos? Os treponêmicos, por exemplo, o FTABS, ele se mantém persistente ao longo dos anos, mesmo com o tratamento. E o VDRL, com o tratamento, a tendência dele é regredir, mas também com os anos a tendência é regredir. Por isso que a gente, quando chega aqui nesse momento da neurosífilis terciária, puxa vida, VDRL deu negativo e não me ajuda no diagnóstico, mas o FTABS está ainda positivo. Esse realmente é o que a gente costuma ver na prática, né? E por isso, esse critério da Mara, a gente tem considerado como bem interessante, apoia bastante o diagnóstico, e se considera, para o diagnóstico de neurosífilis sintomático, seria o teste treponêmico, tipo um FTABS, reativo no soro, com aquele paciente com sinais de neurosífilis, e o teste treponêmico VDRL. Isso é mil maravilhas no líquor, né? Maravilha. Quando a gente tem isso, nossa, show, fechamos o diagnóstico. Porém, isso daqui nem sempre acontece. E aí, em substituição ao VDRL, você poderia ter também um líquor inflamatório, ou seja, paciente que tem um teste treponêmico indicando que ele teve sífilis em algum momento, sinais e sintomas de neurosífilis e o líquor inflamatório, e fecha, então, o diagnóstico de neurosífilis sintomática. E no caso da neurosífilis assintomática, é um pouco mais complicado, mas também, se eu tenho um teste treponêmico reativo no soro, de novo, ai que beleza, o VDRL foi reativo no líquor, VDRL é quase um padrão ouro para o diagnóstico de neurosífilis quando reativo no líquor. Mas se ele for negativo, mesma coisa, vou considerar um aumento de célula, um líquido inflamatório, eu vou tratar como neurosífilis. Por fim, eu queria chamar a atenção da síndrome licórica de neurocistercose, que foi descrita em Lange em 1940, que seria aquela pleocitose discreta, moderada, a eosinofilorraquia, né? A gente nem comentou tanto, mas na verdade só ocorre em 16% dos casos de neurocistercose, um aumento de proteína discreta e intensa, e as reações imunológicas, que no início era Weinberg, e hoje a gente tem inúmeras reações, inclusive a ELISA, ela faz parte de muitos critérios diagnósticos internacionais, realizar o ELISA no líquor. Esse aqui, só para vocês terem ideia, de novo, a questão da importância do líquor, é um paciente que eu atendi no ambulatório, 46 anos, masculino, e com a história de crises convulsivas, tônico-clônicas e cefaleia. A irmã, ela apresentava, ele vinha de área epidemiológica para neurocistercose, e a irmã, inclusive, teve neurocistercose. O teste AITB, que é um teste tipo um Western blot, que a gente faz no sangue, veio positivo, e o ELISA, no líquor, veio reativo para neurocistercose. Se vocês observarem, aqui o que nós temos, uma única lesão nodular, com edema perilesional. Essa lesão poderia ser qualquer coisa, né? Poderia ser um fungo, uma bactéria, até um tumor. Mas, além do líquor, essa reação positiva para a neurocistercose, o que a gente observou? Uma resolução espontânea desse processo após 8 meses. Isso é um critério de neuroimagem de neurocistercose, é a resolução espontânea de lesão única. Então, mostrando que o líquor ali deu a pista no diagnóstico. Por fim, eu acho que, em termos de conclusões,
a gente tem que sempre chamar a atenção dessas síndromes inflamatórias infecciosas, os processos agudos que cursam com uma pleurocitose mais intensa, aumento de proteína e a disfunção de barreira. E os crônicos, então essa resposta celular é pouco intensa, mas você tem a síntese intratecal de imunoglobulinas, que é um marcador de inflamação, seja ela imunoglobulina total ou específica. Então, eu gostaria de agradecer a FAPERJ, que sempre nos apoiou em todos os nossos projetos de pesquisa, agradecer a todos vocês, e eu me coloco agora à disposição para perguntas. E obrigada. Professora, a aula foi incrível. Ai, que bom. Muito esclarecedora, foi fantástico participar dela. Acho que para todos que estão aqui presentes, eu acho que muita coisa que a senhora falou é coisa que eu vivencio no meu dia a dia no laboratório. Acho que o doutor Fernando vai falar até sobre isso, alguns casos nossos, assim, a senhora falou bastante. Eu tenho algumas dúvidas, mas eu acho que é mais importante abrir agora para todo mundo e depois eu tiro minhas dúvidas. Mas eu queria começar perguntando, a nossa prática assim, do dia a dia, as meningites bacterianas superagudas, como por exemplo meningite por meningococos ou por hemófilos, em que você já tem uma reação clínica extremamente vigorosa com algumas horas ou um dia no máximo, e você faz o líquor e o líquor ainda está normal. Como é que a gente pode explicar uma situação dessa no contexto de uma meningite tão grave e que vai evoluir provavelmente em poucas horas para o óbito? Aí eu acho que assim, a gente tem que avaliar vários aspectos aí, né? Primeiro se o paciente está com uma meningite mesmo, ou se é uma meningococcemia, ou um quadro de meningococcemia, está naquela fase ainda, vamos dizer assim, sistêmica, toxêmica, né? E não necessariamente você tem uma meningite ali, tá? E daí é importante você repetir esse líquor para avaliar, porque às vezes não é o caso, né, de uma meningite. E isso é o mais provável. Outro aspecto é se o paciente tem alguma outra comorbidade, tipo a imunossupressão, que muitas vezes, quando o paciente tem imunossupressão, você não espera uma grande reação inflamatória, né? São as situações mais comuns que a gente observa para você não ter esse processo inflamatório como você esperava, pelo menos ter algum tipo de inflamação licórica. Certo. Obrigado, Márcia. E eu tenho mais uma dúvida. Em relação àquele caso que você mostrou da meningite por BK, que tinha aquele bloqueio, e tinha o VDRL, que de qualquer maneira foi em títulos crescentes, mas mesmo no início já era reagente. Você acha que naquele caso era uma meningite por 2 agentes, porque aquele VDRL era falso positivo? Eu acho que aquele era um VDRL falso positivo. O que acontece, por isso que eu insisti tanto na questão da barreira, aqui no Brasil a gente não valoriza muito, né? Eu vejo, vem aquele quociente de albumina, o pessoal passa por aquilo ali, nem olha muito, né? Mas a grande verdade é a seguinte, quando você tem uma disfunção de barreira, é muito mais comum você ter falsas reações positivas no líquor. Eu mesma me lembro, quando eu comecei a fazer pesquisa de neurocistercose pelo método de ELISA, e aí eu notava que, poxa, mas esse paciente não tem nada a ver com neurocistercose, por que está dando positivo? Aí resolvi fazer um estudo. E aí a gente pegou pacientes com inflamação bem intensa. E tipo Guillain-Barré, ou com muita proteína no líquor, com disfunção de barreira intensa. Então, exatamente eram esses os casos que estavam dando falso positivo para cistercose. Então, eu acho que inclusive ele foi tratado, o paciente foi tratado para neurosífilis, é claro que o clínico não ia se aguentar, né, e achar que isso era um falso positivo, ele ia, numa situação, é uma situação que você tem que tentar tudo, claro, né, tem que ter o diagnóstico na mão. Porém, na minha impressão, que aquilo era um falso positivo, e por quebra de barreira, e aí você tem
muito mais frequentemente, não só, você pode até observar, você tem um falso positivo contra outros agentes, muitas vezes não é só contra um agente, não, vem um monte de IgG para herpes, tem um monte de analitos lá de anticorpos positivos, e, na verdade, o que você tem é uma falsa reatividade. Mais uma pergunta só, Márcia, prometo que é só essa. Em que situações em que a pessoa não tenha contraindicação para fazer punção lombar, você acha que em neuroflexão é melhor fazer uma punção suboccipital porque ela é mais rica? Olha só, essa pergunta é fogo, sabe? Fogo, fogo, fogo. Bom, aqui no Brasil existia, né, se fazia até há pouco tempo, até uns anos atrás, se fazia punção suboccipital. A grande verdade é que lá fora o pessoal parou há mais tempo de realizar a punção suboccipital pelo risco do procedimento. Aqui o pessoal tinha muita experiência, né? Aqui no Brasil, com a punção suboccipital, até que teve um acidente, aí a partir daí, não se faz mais a punção suboccipital. Eu acho que eu acho que só tem uma situação que eu arriscaria de fazer uma punção suboccipital. Quando essa punção vai salvar a vida do doente. Essa punção, ela vai me dar um diagnóstico, como foi aquele caso. Era um caso, assim, que não queriam tratar para tuberculose, porque queriam que eu tinha que demonstrar o agente etiológico. Existia, há uns anos atrás, tinha uma questão aí de grupos que você tinha que demonstrar em algum lugar. Poxa, mas tuberculose é difícil saber. Então, é uma situação meio única, né? Em que a gente ainda, numa meningite básica, você não conseguiu chegar a um diagnóstico, mas veja bem, isso não é uma indicação formal. Não estou dizendo, deve fazer em todos os casos de meningite básica, em hipótese alguma. É uma situação tipo, vou salvar a vida do meu doente, eu tenho que fazer e vou fazer. Mas hoje em dia, a tendência é você parar com a suboccipital. Obrigado, Márcia, mais uma vez. Mais alguma pergunta, gente? Estamos abertos, né, doutora? Eu tenho mais uma pergunta, então. Márcia, é dito, pelo menos classicamente, que na meningite tuberculosa, na primeira semana, o líquor pode ser normal. Como esse é normal? É normal em todos os aspectos? É só se for um líquor muito pobre? Quer dizer, se você fizer um líquor, não tiver banda, não tiver nada, índice de IgG normal... O problema é o seguinte, na verdade, não é só na meningite tuberculose. Em qualquer infecção do sistema nervoso, você pode ter um líquor normal, né? Essa infecção, quanto mais... Um caso de neurotuberculose, por exemplo, paciente que tem granulomas múltiplos, mas esses granulomas são longe do sistema licórico, do sistema ventricular. Então, você tem tuberculoma, você tem a tuberculose, porém ela não tem uma proximidade com esse sistema ventricular. Então, a tendência, existe um mecanismo que a gente chama difusional, quanto mais longe da lesão, menos chance você tem de ter um líquor alterado. Então, isso é bem conhecido, por exemplo, na neurocistercose. Se você tem uma lesão, um cisto frontal, você vai ter pouca repercussão a nível licórico. Aí vem o exame de líquor normal. Né? Então, na tuberculose, você tem a mesma situação. Você tem lesões distantes, lesões de tuberculoma, lesões focais, e aí você pode ter um exame de líquor normal e o líquor não vai te ajudar em absolutamente nada. Diferente da meningite. Na meningite, em que há uma inflamação, num processo inflamatório, dificilmente esse líquor vai ser normal. Quanto mais próximo da meninge, mais intensa a inflamação. Mais intenso é a repercussão do exame de líquor. Tá? Só mais uma, Márcia. A glicemia, ela deve ser pareada com a glicorraquia ao mesmo tempo ou deve fazer a glicemia antes, algumas horas antes? A pergunta é ótima, Fernando. Na verdade, é muito importante. A glicemia tem que ser pareada, tipo, eu colhi o líquor, eu colhi o sangue. E aí eu mando para o laboratório os dois juntos e vou fazer a análise pareada. Tá? O ideal é até botar na máquina ali o sangue e o líquor. Isso, sim, que é 2/3 dessa glicemia. Porque é muito comum também a gente ver que o pessoal compara com a glicemia da manhã. Não tem nada a ver.
um processo dinâmico. Então, é 2/3 da glicemia que foi colhida naquele momento. Né? E daí a importância do lactato, porque o lactato você não vai ter esse problema, você vai colher o lactato e pronto, e aí eu vou ver se tiver aumentado, está vendo um consumo de glicose, e por isso que é fundamental a inclusão do lactato na investigação de rotina do líquor. Mesmo em um hospital público, você pode fazer um lactato, que é uma coisa simples, tá? Faz glicose e faz lactato, o mesmo método. Viu? E vou perguntar outra coisa. Já está validado no LCR a pesquisa do antígeno para o SARS-CoV-2? Do SARS-CoV-2, aliás. Olha só, essa pergunta é legal. Na verdade, eu achei que ninguém ia perguntar SARS-CoV, né? Ele roubou a minha pergunta. Ana. Ninguém perguntou sobre SARS-CoV. Olha só, tem 2 coisas importantes, muito importantes. Primeiro é o PCR. Tá? PCR, não importa se é no líquor, no sangue, seja lá onde for. No caso do SARS-CoV, é o PCR para secreção, orofaringe, líquor. Difícil encontrar SARS-CoV no líquor, por técnica de PCR. Tá? Ele está validado, porque você vai fazer no líquor, não é muito diferente. Em relação à pesquisa de anticorpo, os testes, de uma forma geral, sorológicos, testes que vendem, os comerciais, são para sangue, e não para líquor. Então, cada laboratório tem que fazer a sua validação. Tá? Então, isso é uma coisa importante, que o pessoal muitas vezes não faz. Tá? Então, eu não sei se o Álvaro ainda está por aí, ele é patologista, eles puxam a orelha da gente. Doutor Álvaro. Álvaro está aí? Estou sim. Pode falar que você puxa a orelha, porque o pessoal não valida. E aí pega aquele teste que é para sangue, bota lá o líquido como se fosse sangue. Então, tem que fazer uma adaptação, pelo menos uma validação, que às vezes o processo de validação ele é muito caro. E assim, líquor é um material nobre. Então, a gente, às vezes, não tem como fazer aquela validação ideal que a gente faz para o sangue num método novo, ou uma matriz nova, porque, no caso, é uma matriz nova. Mas a gente pode usar, por exemplo, um teste que foi usado em outro laboratório, que foi validado no outro, e eu comparo o meu resultado ao do outro. Então, ele necessariamente tem que ser feito dessa maneira. Infelizmente, nem sempre isso é feito, em relação tanto à pesquisa do antígeno como do anticorpo, tá? Que eles não são para líquor. Tá? O método ainda não é para líquor. Nem acreditei se um dia vai ter. Quer falar alguma coisa, Álvaro? Complementar aí? Nada, eu só vou assinar embaixo do que você falou. Oh, meu Deus. Porque... Excelente colocação, por sinal, Álvaro. Porque eu patologista. Muito bom, gostei. Chega muito pedido de... Fernando Travassos, quer falar? Opa, bom dia, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, eu queria saber a experiência da senhora com os pacientes com cefaleia e SARS-CoV, né? Que eles, aqui em Recife, né, como todo lugar, né, teve muitos casos, né, de cefaleia, e alguns pacientes evoluíram com hiperproteinorraquia, e alguns deles com quadro persistente, mesmo após os 15 dias de doença. Queria saber a sua experiência com isso aí. Você se acompanha, não acompanha o pós? Como é que é a sua vivência aí? Olha, eu na verdade, assim, né, a gente está agora, estou começando a trabalhar, a gente está com um projeto grande aí de Covid, mas isso é fato, né, que existe assim pós-Covid. Eu acho que o que você está me relatando é novo, assim, tudo relacionado à Covid, quase tudo é muito novo, né, para a gente. Então, eu acho que vale a pena você acompanhar. Eu até vou te perguntar se algum dos seus pacientes teve PCR positivo. Teve? Fernando? Oi. Algum sim. paciente? A gente está fazendo aqui algum trabalho também com isso, no link aqui da UFPE, e alguns sim. Eles estão tendo alguma positivo de PCR, né? Não tem o percentual, porque ainda não tem o... Bacana. E olha, isso aí. Isso é difícil a gente ter PCR positivo no líquor.
A gente mesmo investigou bastante, a gente não está encontrando. Tem uns casos bem emblemáticos aqui uma criança do hospital português que teve uma encefalite, positivou o PCR, o licor normal, e aí fez imunoglobulina e saiu bem. Né? Tem uns casos bem emblemáticos aqui, né? Eu acho que você deve... difícil. Eu acho que você deve tentar documentar essa sua experiência, porque com certeza é nova, tá? Você fala pós-Covid, se bem que você está me falando que alguns são ainda infecciosos, né? Então, eu acho que vale a pena estudar esses casos, porque é uma experiência ainda nova para todos nós. Isso, esse é um caso bem legal. Com certeza. Beleza. E depois você vai mandar para a gente, Fernando, passa meu e-mail aí que eu quero saber o final da história. Na verdade, assim, eu estou fazendo mestrado, né, baseado nisso, né, sobre os achados do líquor, né, no Covid, né. Tá. Em relação a se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está trabalhando na parte de imunologia e biologia molecular para SARS-CoV no líquor. Então, a gente já está desenvolvendo um estudo nesse aspecto. Se precisarem de alguma coisa, Fernando, aí tem o contato. Não, vamos trocar a experiência, sim, com certeza. Tá bom. Com certeza, muito obrigado. Então, mas esse é um dos objetivos do grupo, entendeu? Com certeza, ajudar a fazer já tem meu apoio, já tem aí, a gente vai mandar, só você me falar que vocês precisam, que a gente faz aí alguma colaboração. Tá? Estou à disposição. Mas queria parabenizar Patrícia. Oi, Patrícia. Queria parabenizar, tudo bem? Tudo queria bom? parabenizar a sua aula, foi sucinta, perfeita, completa, tudo de bom. Obrigada, Patrícia. Complementando o que o Fernando falou, a gente tem pego muitos pacientes com cefaleia persistente, às vezes mais de 6 meses, alguns reagudizam e a gente tem que funcionar esses pacientes. Alguns pacientes desenvolvendo a encefalite, a gente tem funcionado alguns pacientes. E ele está fazendo parte de um trabalho com Marcelo, é um neurologista aqui, e ele está fazendo mestrado junto com o Nando, e ele também está pegando algumas experiências e informações com o pessoal também lá de Fortaleza, Ceará. Uhum. E a gente tem visto assim, eu adquiri um kit de IgG e IgM de ELISA, e a gente está testando em todos os pacientes que estão com suspeita da Covid, e alguns pacientes positivaram. Agora, tem outros que têm positivo a sorologia no sangue positiva, e algumas vezes não coincide com o LCR. Eu não sei, a gente também está aprendendo aí, né, com o SARS-CoV. Então, porque assim, a minha experiência em arbovírus foi, a gente estudou 3 vírus, né, dengue, zika e chikungunya. Isso. Esses testes, IgM, a própria IgG, são ótimos no diagnóstico de dengue e chikungunya. Isso, mas já no Zika, não funcionou, né, não funcionou. Para estudo do líquor, IgG no líquor, não funcionou. Isso. Então, eu não sei se o SARS-CoV vai acontecer isso, ainda é uma coisa que a gente tem que estudar, né? Todo mundo está estudando e tal, e daqui a um tempo que a gente vai saber qual vai ser a sensibilidade desses testes imunológicos no líquor. A gente ainda não tem uma certeza quanto a isso. A gente está catalogando esses casos e coincidindo com a clínica para a gente posteriormente estudar e ver a evolução desses pacientes. Eu acho que é importante até para a gente comparar. A gente também está com um estudo semelhante, né? Eu estou com uma aluna de doutorado. Isso. E a gente ainda é cedo para poder falar alguma coisa. Perfeito. Né? Mas eu acho importante a gente comparar e depois o que você está encontrando, o que eu estou encontrando e outros grupos, né? Para a gente poder juntar isso tudo. É bacana. Claro. A gente vai se falando, se Deus quiser, com certeza. Deus quiser, com certeza. Ana Luísa e Fernando, muito obrigada pela oportunidade de dar a Márcia esse exemplo fantástico
de passar essa pequena informação tão importante para a gente. E você também, Patrícia, certamente vai contribuir conosco. Já Se Deus está no quiser. nosso. Patrícia, eu queria dizer que Patrícia, foi uma satisfação muito grande de rever a Patrícia, né? Já tem alguns anos aí, os anos passam tão rápido que eu vou botar alguns, né? Poucos anos. Pouquíssimos. Depois da pandemia, exato. Pouquíssimos anos que a gente não se vê, mas sinto muita saudade desse tempo aí, que estava todo o grupo do LICOR, da academia, todo mundo reunido, e, enfim, trocando conhecimento. Hoje as pessoas estão mais isoladas. Mas, se Deus quiser, vamos acreditar que logo, logo estaremos todos reunidos novamente. Eu vou aproveitar para agradecer mais uma vez, Patrícia, por todas as vezes que você colaborou conosco no nosso exame de LICOR. Alguns que eu ia pessoalmente levar em Recife, você sempre cordial, sempre simpática. Isso, obrigada, Fernanda. Então, eu quero agradecer de público a você. Então, muito obrigada. Você e ao seu pai. Obrigada. Aproveitando, eu acho que daqui por diante a gente pode continuar se comunicando para mostrar nossas experiências. Porque aí a gente começa a fechar e ajudar, e nos ajudar também, né? Com certeza, com certeza. Tá, vai ser um prazer, Patrícia. Pode contar comigo. Bom. Obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Parabéns mais uma vez a vocês. Obrigada, Patrícia. Bem, mas eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, né, professora? Só ficou uma dúvida minha agora. Na parte de barreiras, na análise de bandas oligoclonais, quando você falou que nas viragens, no SARS-CoV, está tendo muita presença, né? De bandas oligoclonais. Eu fiquei com uma dúvida. Você está encontrando todos os tipos de parâmetro, né? Tanto no SARS-CoV como nos outros vírus, ou só o padrão espelho? Porque aqui eu estou tendo mais experiência do padrão espelho. O que você chama de padrão espelho é a mesma banda no líquor, no soro? Isso. Não. Bom, em relação a SARS-CoV, eu não tenho experiência, tá? Em relação aos outros vírus, não. Quando a gente fala que tem banda, que a banda é adicional ao soro. Ou banda só no líquor, não presente no soro. Tá? Então, na parte viral, ela pode ter só no líquor. Não está relacionado... Sim, pode ter só no líquor e não ter no soro, mostrando que a única diferença é aquilo que eu comentei, que nesse caso você conhece o antígeno, então se você marcar aquela banda com determinado antígeno, você vai ver que é um antígeno viral, diferente da esclerose múltipla, que a gente não sabe, mas um dia vai achar esse antígeno, mas até agora a gente não conhece. Tá? Ótimo. Minha dúvida ficou sendo só essa, né? As outras foram todas tiradas. Alguém mais tem mais alguma pergunta para a professora Másia? Acho que podemos encerrar, professora. Sua excelente apresentação. Eu queria agradecer mais uma vez, agradecer a presença do Dr. Álvaro, que também é um expert, né, na área, e é uma honra para mim. E agradecer ao Fernando pelo convite, é sempre muito bom a gente estar aqui, não só falando de líquor, mas também reunidos, né? E a Ana Luísa aí, que eu não a conhecia, um prazer muito grande. Prazer, meu, professora. Então, obrigado pela oportunidade, gente. Obrigado. Eu que agradeço, Márcia. Boa noite e parabéns. Obrigada. Para vocês pela iniciativa, inclusive. Obrigada, tá doutor Álvaro, pela presença. Beijo, Ana. Doutor José, meu chefe também, obrigada. Para a Sônia está aqui também. A doutora Sônia também. Gente, imagina se eu tivesse espalhado para vocês, hein? Pois é. Que prazer, meus chefes todos aqui, doutora Másia. Tá vendo só? Então, eu soube que você é patologista, né? Sou patologista clínica. Muito bem, muito bom. Mas ela fez líquor. Ela fez líquor? Você sabe por quê, né? Por quê? Porque você influenciou. Ela foi minha residente. Nossa, né? Total influência dele. Meu pai também é licorista, porém a influência foi total do doutor Álvaro. Então, tá vendo só? Bacana, hein? Parabéns. Parabéns. Orgulho. E é uma área que não tem quase residência no Brasil. É impressionante, né, Álvaro? É. Precisa de médicos patologistas. Nosso país está precisando mesmo.
Tá bom. Obrigado, gente. Excelente, Obrigado. professora. Obrigada a Márcia. todos. Boa noite a Beijo pra todos. você. Boa noite. Tchau, Tchau. Boa noite, obrigada. Tchau. Boa noite.